Ao ir dirigiu de Jerusalém até o ponto mais baixo da terra, o Mar Morto. E aí a galera, não sei se já viu isso em geografia, em história, mas aquela região lá, não é, do país de Israel, que contém um mar que, na verdade, não é um oceano, é um lago chamado Mar Morto. O que é que acontece ali? Ali é uma região muito baixa. A galera já viu, por exemplo, aqui em Maceió, aquela ladeira do Jacintinho. Já? Vocês também já passaram pela ladeira do Óleo, ali, não é? No Jacintinho também. Ali são pontos baixos. A gente que mora aqui, eu moro aqui perto da UFAL, né, vocês que moram no Santos Dumont, a gente mora numa parte mais elevada da cidade, entende? Em relação ao Oceano Atlântico, ali na orla da Ponta Verde, Pajuçara, a gente mora lá em cima. Para a gente chegar lá, a gente vai descer algumas ladeiras. Bem assim é com relação a Jerusalém e o Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais baixo, não só lá do país de Israel ou da cidade de Jerusalém, mas do planeta Terra inteiro. Ele é realmente ele é até mais abaixo do que os próprios oceanos. A gente diz assim, professor, como é que um lago vai ser abaixo dos oceanos? Muito simples. Imagine uma escavação, né? Aí o que é que acontece? A água da chuva e a própria água de rio, do mar, ela fica ali empoçada, fica encalhada. E não há vida, né? O que existe é muito sal naquele mar, não tem peixes. É claro que tem vida, mas a vida ela é adaptada ao sal. O resto que não se adapta ao sal, o que não se adapta ao sal morre. Por isso que a questão é assim, o ponto mais baixo da Terra. Tá certo? Só uma curiosidade, porque veja como essas questões da Khan Academy, assim como as questões do IFAL, do Enem, da Prova Brasil, elas exigem que o aluno que está no ensino médio ou entrando no ensino médio seja um aluno cabeça, ó, que saiba ler e entender e que tenha, não é, essas informações, essas curiosidades na cabecinha, isso é importante. Mas agora vamos à questão em si. A sua altitude em relação ao nível do mar em metros, como uma função do tempo em minutos, é mostrada no gráfico. Eita! E lá vamos nós ao gráfico outra vez. Hã? Observe, aqui nesse gráfico, a gente tinha um gráfico crescente. Os valores, eles iam subindo, por isso que o gráfico ele tem essa posição. Eu costumo brincar assim, ó. Imagine um avião aqui no eixo X. Se o avião for seguir esse gráfico, ele vai decolar. Já o avião aqui nesse gráfico, ele está aterrissando. Ele vem lá do ar, ele vem lá de cima e vai aterrissar ou aterrissar na pista do aeroporto. Então, aqui você tem uma função decrescente, uma função com uma taxa negativa, e aqui você tem uma função com um coeficiente angular ou uma taxa positiva. Isso tudo são detalhes importantes. A pergunta da questão é a seguinte: quanto tempo ele levou para descer cada 88 metros? Eita, então, olha só. Aqui a galera percebe que não é o Almir, ele está saindo de Jerusalém e indo até o Mar Morto. Então, ele vai descendo metros por minuto. A cada metro que ele anda, se passaram alguns minutos. E aqui você tem do 440 para 400, 360, até o zero, tá certo? E abaixo do zero, porque o Mar Morto, não é? Como eu disse, ele está até abaixo do nível do mar. Não é assim? Muito bem. Ok, e ele quer o seguinte, olha, quanto tempo ele leva para descer cada 88 metros? Então, eu preciso descobrir primeiro a taxa de descida, para com o A, eu descobrir, não é, a resposta dessa pergunta. E vocês já sabem, para descobrir o A, eu vou ter que procurar, não é, usar aqui a fórmula da nossa função afim. Então, vamos lá. Y é igual a vezes x mais b. É ou não é? E aí eu vou ter que tirar duas equaçõezinhas daqui para descobrir o valor de A. Tá certo? Vocês me ajudam? Vamos lá. Eu preciso de uma equação
Se eu preciso de uma equação, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, olhando aqui para o 40, ó, esse 40 quer dizer o quê? O x aqui vale 40, ou não é? E quem me diz qual é o valor de x quando o valor de y quando x vale 40? Ó, se eu fosse tracejar aqui por cima, eu chegaria aonde? 0. Isso, então vou colocar aqui, ó. Quando x é 40, o y é 0. E isso já vai me dar uma equação. Tá certo? Qual que vai ser a equação? A equação vai ser essa daqui, ó. Y é 0, o x é 40, já vou colocar a vezes 40, não é? Mais o b. Tá certo, professor. Agora vamos pegar uma outra equação. E aí, ó, a gente sai procurando quando o gráfico ele atinge uma quininha desses retângulos aqui. Mas eu percebo que ele só atinge aqui em cima, o próprio 40. Perdão, 440. Então, 440 é o valor de quem? É o valor de y agora. Então já vou colocar aqui, ó, 440 é o valor de y. E quem que é o valor de x, pessoal? Se você for tracejar do x, você vai começar de quem? Veja, se você tentar pegar do 4, não dá. Tentar pegar do 8, menos ainda, tem que pegar do 0. Então se eu tracejar do 0, eu chego ao 440. Então o x é 0. Se o x é 0, então tudo bem. Eu vou colocar aqui, ó, a vezes 0, né? Mais o b. Tá certo? E aí, ó, o que é que acontece, minha gente? A gente vai usar essas duas formuletas aí para a gente descobrir o valor de x. Tá certo? A gente vai descobrir, na verdade, o valor de A, né? Não é o valor de x. O valor de x a gente já colocou ali. Tá certo? Então, beleza. Vamos embora. Vamos lá. Dessa segunda equação, eu estou percebendo o seguinte. Aqui o A vai desaparecer e você já vai descobrir o valor de B. Então, vamos lá. Pegando essa segunda equação diz assim, ó, 440 é igual a 0, né? Isso daqui a gente já pode cortar, porque A vezes 0 é A vezes 0 vai sumir o A, vai fazer o A desaparecer, 0. Isso vai dar B. Então, o valor de B já é 440. Opa! Tudo bem, mas é uma pena, porque isso não responde à questão. A questão quer o valor de A. Ou melhor, a questão não quer nem o valor de A, ela quer que você saiba o valor de A para depois descobrir, ó, quanto tempo ele levou para descer cada 88 metros. Se a questão dissesse assim, qual é a taxa de descida metros por minuto do jovem Almir? Aí sim ela estaria querendo saber o valor de A. Mas não, ela além de querer a taxa, ela quer que você calcule especificamente para descer 88 metros. Então, vamos lá. Você já sabe o valor de B, não é? Então, beleza. Aí eu vou substituir aqui nessa nossa função. Na nossa função a gente tem o seguinte, pessoal, deixa eu mudar de cor agora. Na nossa função a gente já tem o seguinte, y é igual a AX mais o B é 440. Tá certo? Muito bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto. Olha só. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto que a gente já pegou, não é? O y aqui é 440. O x é 0. Não, mas aí eu não quero que o x seja 0. Deixa eu pegar esse ponto daqui. Pronto. O y é 0. E o x é 40. Não é? Aqui, ó. O y é 0. O x é 40. Vamos substituir isso nessa forma. Deixa eu repetir. Quando o x é 40, o y é 0? Então substitua. No lugar de y, 40. No lugar de x, no lugar de x, 40. E no lugar de y, 0. Aí a gente vai descobrir o A. Pronto, agora fechou. Vamos lá. Então, substituindo,
aqui em cima, a gente vai ter o seguinte, ó, o y vale 0 quando o x vale 40. E o 440 a gente já descobriu que é o valor de B, a gente descobriu dessa equaçãozinha aqui, tá certo? Então, massa. Ou seja, eu agora estou pegando essa equação de cima e estou colocando o valor de B, não é? Que a gente já descobriu que é 440. Aqui o y vale 0, quando o x vale 40. O número de entrada, 40, o número de saída, 0. Aí você vai descobrir o valor de A. Tá? Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever essa equação da seguinte forma, ó. Eu vou passar esse 440 para lá. Isso significa o quê? Isso significa que a gente está subtraindo 440 a ambos os membros dessa equação. Aí a gente vai ficar com o seguinte, ó, 40 vezes A será igual a menos 440. E quem que vai ser o A? O A vai ser menos 440 dividido por 40. Uau! Vamos dar uma simplificada aqui. Se você simplifica por 10, se você dividir por 10, vai dar 44 negativo por 4. Aí já dá para calcular. Isso vai dar quanto? 44 dividido por 4 é 11, né, pessoal? E aí 11 negativo. Tá certo? Muito bem. Então, A igual a menos 11. A igual a menos 11 significa o quê? Significa uma taxa de decréscimo, uma taxa de decaimento. Ou seja, o camarada, ele desce 11 metros a cada minuto. Tá certo? 11 metros a cada minuto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se essa é a taxa de decaimento, se essa é a taxa, não é, que faz com que essa função ela tenha esse gráfico assim, ó, decrescente, aí vem a pergunta, quanto tempo ele levou para descer 88 metros? Ora, 11 metros por minuto. Se ele andar aí 8 minutos, 8 vezes 11, ele desceu 88 metros. E essa vai ser a resposta. Eita, professor, como é que é? Assim, ó. Vou colocar aqui. A taxa, ela é de menos 11 metros por minuto. Muito bem. Mas e como é que eu chego aos 88 metros? Veja, se você sabe que a cada 11 metros o cara anda 1 minuto, para ele andar 88 metros, ele vai ter que percorrer quantos minutos? 8 minutos. Então, 8 vezes 11 vai dar 88. 88 metros em 8 minutos. Tá certo? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 88 metros, ele vai percorrer em 8 minutos. E essa é a nossa resposta da questão. 88 metros, ele percorre, o tempo que ele leva é de 8 minutos.